Saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. A Bíblia, ela é o leme do navio. A Bíblia é o remo do canoeiro. A Bíblia é a bússola do soldado. A Bíblia é o manual de todo crente. A Bíblia, numa biblioteca, ela é o livro de cabeceira. A Bíblia sobre a sua cabeça, Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia sobre os seus olhos, Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, os que trilham o caminho reto, estes me servirão. A Bíblia sobre o seu ouvido direito, Romanos 10:17. De sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia sobre o seu ouvido esquerdo, aleluia, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor Deus, a tua palavra e temia, viva a tua obra no meio dos anos e a tua ira tenha misericórdia de mim. A Bíblia sobre o seu pensamento, Josué 1:8. Antes não te aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nela de dia e de noite. A Bíblia sobre a sua boca, Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sair da boca de Deus. A Bíblia sobre Jó, Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. A Bíblia sobre o seu coração, Salmo 119, verso 11. Eu escondi, Senhor Deus, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia sobre o seu bolso, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia sobre os seus pés, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu pediria aos queridos irmãos que se colocassem de pé. Vamos estar lendo o versículo da Bíblia que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 10 e versículo de número 14. Meditando na palavra do Senhor a esta tarde, pensava eu que pregaria no livro de Juízes. Quando meditando ao Senhor, o Senhor assentara o meu coração com uma palavra acerca do jovem que saiu errante segundo o seu caminho. Mas quando adentrei aqui, o Espírito do Senhor ministrara ao meu coração esta passagem para meditarmos nesta noite, visto que não sou eu que conduzo, sim o Espírito Santo. Quero parabenizar pela vida da igreja, pelo avivamento que é derramado. Existem muitos mausoléus que estão se levantando. É bonita por fora, mas é morta por dentro. Existe muito comodismo por aí, mas aqui eu pude observar que há liberdade para o Espírito Santo. Josué capítulo de número 10 e o versículo de número 14 diz-nos assim a Bíblia: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem. Certamente o Senhor peleja por Israel. Curva a sua fronte. Senhor Deus e Pai, toma-me nas tuas mãos uma vez mais. Fala com a tua noiva, Senhor, porque o noivo é aquele que tem cuidado com a noiva, porque é um passo para o casamento, meu Senhor Deus. Então conduz segundo o teu querer e a tua vontade, Pai, nos usando segundo o teu querer e segundo a tua chequinada neste lugar que habita, Deus Senhor. Fala comigo, fala com a tua igreja, Pai. Neutraliza toda a força contrária, toda a seta, tudo aquilo que tentar roubar o foco, Senhor, deste culto
libertação, mas o decreto de Faraó para o povo que entra a convite no Egito, certo que o povo entrou, aleluia, por intermédio de José. José foi marcado também na sua história, quando ele foi vendido por seus irmãos ali no Egito, foi vendido como um escravo defeituoso. Nem o defeito ele tinha, mas foi uma linhagem de escravo com defeito. Quando Potifar olha para ele, é o dia que vai marcar a sua história. Então ele é vendido, tudo prospera na casa de Potifar, mas a mulher de Potifar, com o espírito de Jezabel, com o espírito para derramar um homem de Deus, mas um homem que estava cheio da graça, cheio da unção, cheio da presença de Deus, um homem que estava em um lugar chamado pecado, que é o Egito. Ele estava para fazer a diferença, ele estava para marcar a história com aquele dia. Este homem entra pobre, e aleluia, a Bíblia diz que ele é servidor na casa de Potifar. A Bíblia vai dizer que tudo que ele faz na casa de Potifar, tudo prospera, e isso vai causando uma inveja nos seus seguidores, vai causando uma inveja naqueles que estão ao lado de José, porque José tinha uma chamada de Deus. Sabe por que tanta luta e tanta perseguição? O teu chamado tem causado inveja em muita gente que não quer fazer, não deixa você fazer porque você tem chamada. Tem muitos que são rifados, mas existem aqueles que são aprovados. A Bíblia diz em Mateus 22:14 que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nesta noite eu tenho plena convicção e que prego para um povo que tem uma chamada da parte do Senhor. A Bíblia diz que a mulher se levanta, José é lançado numa prisão, José está preso, a prisão agora é arrumada. Eu já passei por 2 vezes, já tive preso porque o Senhor me tirou do tráfico de droga. 2 vezes eu estive sobre uma prisão, o lugar é fedido, o lugar é esquisito, é gente fumando cigarro, é droga dentro daquelas cadeias. Aleluia, quando José entrou não era diferente, mas a Bíblia diz que o carcereiro deu a chave na mão de José, tudo prosperava. José vai marcar mais um dia na sua história, quando ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, dizendo: olha, copeiro, você vai voltar a servir, aleluia, o cálice para Faraó. Mas sempre tem aquele crente biducho, aquele crente que fica chorando engandinho, ele sempre pergunta: o que é que Deus tem para mim? Fala, profeta, o que Deus tem para mim? Melhor é esperar o tempo de Deus na tua vida do que ficar questionando. Melhor é esperar o tempo de Deus sobre a nossa vida, porque o tempo de Deus é certo. A Bíblia diz em Eclesiastes no capítulo 3 que é um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 versículo 5, versículo 15, que há de vir já foi e o que há de ser já passou, e Deus pede conta daquilo que se passou. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:10, aleluia, que tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme a tua força, porque a sepultura onde vai não há obra e nem projeto. O tempo é agora de fazer alguma coisa para nós. Aí tem lá o padeiro. Como é que é, José? Tem algo de Deus para mim? Tem. Daqui a 3 dias vai ser enforcado e azado vai comer a tua carne. Aleluia. E os 2 saem dali e José diz: olha, lembra-te de mim quando estiveres na presença de Faraó. Parece que agora o copeiro se esquece. É um dia que fica marcado na vida de José. É um dia que parece que os seus recursos se esgotaram. Em 2 anos ele fica esquecido. Tem coisas que nós oramos agora e a resposta vem de tarde, mas tem coisas que nós oramos agora e a resposta vem daqui a 2 anos, 10 anos. Mas o interessante
pensamentos. Quer ver mais? 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Não atendo para a aparência nem para a estrutura. Eu sou Deus, não sou homem que só vê a aparência, mas eu entendo e esquadrinho os pensamentos e as intenções do coração do homem. Aleluia! José está esquecido e Faraó tem sonho. A Bíblia diz que no primeiro sonho de Faraó, aleluia, ele vê 7 vacas gordas e de repente as gordas vai se levantando 7 magrinhas, magrinha devora a gorda, e de repente 7 espigas boas e 7 espigas mirradas, mirrada vai devorando a boa, e de repente este dia vai marcando a história de Faraó, e não tem ninguém para interpretar o sonho de Faraó. Faraó vai ficando atribulado. Deus sempre vai colocar um atribulado na nossa frente para nós sermos um canal de bênção na vida dele. Tem gente que diz: eu sou crente, mas no braço não. Se colocar o tribulado, eu deixo o braço, corta o braço fora e entra pitoco no céu, mas não perca a tua salvação. Aleluia! A Bíblia diz que agora chega o copeiro e lembra. Deus fez ele ficar com amnésia, porque o teu chamado que você tem na tua vida não é da noite para o dia. Aleluia! Deus vai te capacitando a cada dia. A tua hora vai chegar, meu querido. A tua hora tem que chegar e o teu dia tem que ser marcado nessa história. O teu nome tem que ser conhecido, sim. Não, que é isso, irmão? Chega nesse negócio, irmão. Não, eu sou menor, eu sou pó da terra e ao pó vai retornar. Nem ao pó você vai retornar. Que é isso, pregador? Sim. A Bíblia diz bem assim, ó. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 52, que a última trombeta soará, aleluia, e ela vai soar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, então não vai ficar no pó, e nós que ficarmos vivos teremos um corpo transformado, um corpo glorificado, então não vai ficar no pó. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que quando Cristo voltar com o alarido dos céus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então o corpo não fica no pó. Aleluia! A Bíblia diz que agora leva o José diante de Faraó. O interessante, irmão, é que José vai vestir 3 túnicas. O dia de José tem que ficar marcado com 3 túnicas. Vamos ver a primeira. A primeira foi a que causou inveja nos seus irmãos. A Bíblia diz que Jacó, ele faz uma túnica de várias cores, diferenciada. A túnica dos seus irmãos era para estar no campo, manga curta, e era uma veste mais curta devido ao sol que estava no campo. Mas a de José tinha manga longa e o vestido era mais longo. Isto causou muita inveja na vida dos seus irmãos. A túnica foi o pai que fez e deu para José. Lembra quando jogaram José na externa? Tiraram a túnica. A primeira túnica foi. A segunda túnica de José foi quando ele está na casa de Faraó servindo. E quando a mulher de Faraó investe para cima de José, ele sai correndo, ela segura a túnica. José fica nu, mas não negou o nome do Senhor. A terceira túnica que José vai vestir é aquela que ele sai do presídio, aleluia, e é colocada uma túnica de linho fino. Depois da tua provação, Deus tem uma túnica de linho fino sobre a tua vida, porque o teu dia vai marcar a escola. A Bíblia diz que José chega diante de Faraó já com a túnica, só para interpretar o sonho. Ele diz: os 2 sonhos é ligado em um só. 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade e fartura. 7 espigas gordas ou 7 espigas boas é o mesmo significado. 7 vacas mirradas, 7 espigas mirradas, falhada, com calvície, aleluia. É somente 7 anos que vai ter fome sobre toda a terra. Não era só o Egito, porque se fosse só o Egito, os irmãos de José não vinham até o Egito comprar comida. Aleluia. O que eu devo fazer então, homem de Deus? Constitui um governador
inimigo estava dando autorização. Toda carta enviada para qualquer circunvizinhança, ela tinha que ser um envelope lacrada, e o anel de sineto era o selo daquela época. Quando lacrava com este selo, ninguém podia abrir até chegasse na mão daquele que estava recebendo, ou do destinatário que estava recebendo aquela carta. Aleluia! Ele não mandou fazer uma segunda cópia. A Bíblia diz que Faraó, ele tira o anel e coloca no dedo de José. Sabe por quê? Porque a mulher de Potifar estava vendo. Potifar estava vendo o dia que tinha que marcar a história de José, perseguindo José, caluniando José. Mas José não negou o nome do Senhor, e Deus precisou exaltar José. Aleluia! A Bíblia vai dizer que agora tem duas carruagens, a número 1 e a número 2. É coisa linda, irmão. Todos tiveram que se dobrar de joelho diante de José, até os acusadores, até os caluniadores. Eu vou liberar uma palavra profética nesta noite. Sabe, os teus acusadores, os teus caluniadores vão ter que se prostrar e reconhecer que Deus é na tua vida. Você não é povinho não, gente. Você não é crente, aleluia, que vai levado de um lado para o outro. Você tem chamada, aleluia. Você não é tarimba não, você não é favela. Você é templo, morada do Espírito de Deus. José vai escolher o número 2. José vai lá de número 2. A primeira simbolizava o cabeça do Egito, que era Faraó.